Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Mafelo Visoto e estou de volta aqui com vocês na Arena, de volta para mais um painel aqui do nosso Fórum São Paulo da Longevidade. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, presencialmente aqui olhando tete a tete, e também estamos transmitindo ao vivo para o YouTube da Longevidade e estamos presentes em vários shopping centers participantes da Silver Week, que é a semana de promoção e descontos para a geração prateada, para o público 50 a mais. Para quem está aqui presente, eu já deixo um convite que hoje, ao final do evento, já fica o convite para vocês ficarem até o final, porque a gente vai ter uma apresentação do cantor e compositor Luiz Airão, vai ser imperdível. Então, logo mais, depois desse painel. Bom, a gente segue então com mais uma palestra, agora com curadoria do SESC, com o tema Política de Cuidado no Envelhecer. E para compor esse painel, eu recebo aqui no palco a Eliana Emetério, ela que é historiadora, especialista em gênero, é conselheira nacional de saúde, representante da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas. Já está aqui com a gente a Eliana. Bem-vinda. Bem-vinda. Também com a gente a doutora Carla Jacomin, ela que é médica com residência e especialização em medicina geriátrica pela Universidade Louis Pasteur, na França. Ela tem mestrado em saúde pública, com ênfase em epidemiologia e doutorado em ciências da saúde. E é também consultora da Organização Mundial de Saúde para políticas públicas relacionadas ao envelhecimento e para cuidados de longo prazo. Bem-vinda, tudo bem? E quem vai mediar aqui esse painel é a Rosângela Barbalaco, ela que é assistente técnica da GEPROS, Gerência de Programas e Estudos Sociais do SESC. Ela é jornalista e pós-graduada em História da Arte. Bem-vinda, ótimo painel para vocês. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu queria primeiro agradecer à Expo Longevidade, a Longevidade Expo mais Fórum, pela presença do SESC aqui, né? O SESC é uma instituição que pensa o envelhecimento desde 1963. Esse ano a gente completa 60 anos de trabalho. E esse tema que a gente traz aqui para vocês é um tema que a gente ouve das pessoas idosas que frequentam as unidades, né? O nosso tema é sobre cuidados no envelhecimento, né? Políticas de cuidados no envelhecimento. E para nós é uma honra ter aqui tanto a Eliane como a Carla para falar desse tema que é tão caro a gente, né? Bom, então eu vou começar com a Eliana. Queria que ela falasse um pouquinho como ela enxerga essa questão do cuidado do envelhecimento. A gente sabe, lá no SESC, né, que a gente trabalhou com os idosos, inclusive na pandemia, e foi uma grande tragédia o que aconteceu, e ainda acontece, né? Essa questão do isolamento, as pessoas que esse isolamento acabou precipitando as questões de demência. As famílias, às vezes, se veem sozinhas para cuidar dos familiares doentes, né? Então, eu queria que a Eliana falasse sobre a perspectiva da experiência dela, como ela vê esse tema. E daí, como a gente tem pouco tempo, gente, eu vou dar... A Eliana também vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela, que é uma trajetória única, muito especial. Então, eu vou dar 15 minutos para cada uma inicialmente, tá? E daí, depois a gente continua com perguntas. Alô, alô. Ah, tá funcionando. Boa tarde para todos, todas e todes. Eu sou uma historiadora, graduada nas questões de gênero, raça e sexualidade. Eu sou uma pessoa dedicada a direitos humanos, com ênfase na questão do gênero das mulheres negras, do movimento feminista e na questão LGBT, basicamente LGBTs. Eu tenho me preocupado, quer dizer, quando você traz a questão da preocupação com o envelhecimento dentro das questões de segmentos, né? Eu penso muito na questão sempre das mulheres negras, das mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres trans. Por que eu penso nisso? O envelhecimento das mulheres, ele está indo, quer dizer, nós mulheres sempre tivemos uma responsabilidade familiar. É a primeira coisa
que a gente sabe disso, a gente conhece isso, é só olhar para a nossa família, para os vizinhos, para os amigos, somos nós as cuidadoras. E a pergunta é, nós cuidamos das outras, mas quem cuida de nós? Então, a minha observação começa dentro do movimento, a gente sempre nesse movimento do cuidar do outro, mas percebemos que há mulheres que não conseguem ser cuidadas, né? E chega um momento, como a gente pôde perceber na pandemia, na questão da velhice e das nem tão idosas, quem cuidaria dessas pessoas? E aí me chama a atenção para as mulheres negras que não têm as condições financeiras de acesso à saúde e a esses cuidados. Por exemplo, como ter uma cuidadora em casa, né? Uma pessoa, condição financeira para você pagar alguém para cuidar de você. Segundo, uma mulher lésbica que nega a sua lesbianidade ou a sua bissexualidade o tempo todo, ficando no papel da solteirona da família ou daquela madrinha, novamente no papel da cuidadora dos pais, da cuidadora dos sobrinhos, né? Então, sempre nesse papel. E eu começo a pensar como a gente pode vincular a longevidade, né, e a sexualidade. E isso é uma questão que eu começo a olhar de um tempo para cá, porque a questão da sexualidade, ela é retirada o tempo todo dos idosos, né? É como se os idosos não tivessem direito a viver, a casar de novo, pelo prazer de estar casados, de ter uma companhia, mas uma companhia não só para um ficar cuidando do outro. É uma coisa que se fala muito, né? A gente casa, não, eu casei porque aí eu tenho um companheiro, eu cuido dele, ele cuida de mim. Eu estou falando de cuidado e da construção de afetos, além de ter somente um companheiro. Falar de uma vida sexual que pode ser plena, apesar da gente estar idosa. Quero dizer que eu fiquei muito feliz em ver aquele estande ali fora que fala de brinquedos eróticos, né? Que está ali e está concorridíssimo. Está todo mundo olhando aquele estande o tempo todo e eu acho ótimo. Porque a sexualidade, ela sempre existe em nós, apesar dos ciclos de vida, né? Ciclos de vida que a gente não dá atenção na nossa vivência, né? A impressão que se tem na sociedade é que a gente vai viver até 50 anos. Estou vivendo, sou jovem, aí um dia nós temos 50 anos, aí o primeiro choque, você faz uma festa, chama a família toda, comemora aqueles 50 anos e ali você começa a envelhecer. É isso que eu tenho observado, né? Agora, como eu vou envelhecer? Aí você fala da questão da saúde e dos cuidados. E eu quero falar dos cuidados não só em relação à saúde física e à saúde mental. Eu quero falar de um cuidado muito mais profundo, que é esse novo, né? Essa nova fala do autocuidado. O que é esse autocuidado na terceira idade? Além de fazer exames periódicos, que a primeira coisa que se fala é fazer os exames periódicos, é acompanhar a pressão alta, né, a hipertensão, o diabetes ou qualquer outra coisa, mas como é que é esse autocuidado do estar no mundo nesse lugar de uma pessoa idosa? O que é esse autocuidado, de fato, no nosso dia a dia, além disso que a sociedade nos impôs? Porque a sociedade traz o seu pacote para a terceira idade, né? Ela tem o pacote. Nós somos felizes porque temos filho, porque temos neto, com certeza. Mas a vida é muito além dos filhos e do neto, né? A gente está sempre nesse olhar, com esse olhar de fora para nós. E como nós vamos construir um novo olhar de dentro para fora? Como eu vou construir um autocuidado se eu gosto tanto de viver, se eu sou uma pessoa que tem uma relação saudável? E quando eu estou dizendo saudável, eu estou falando de uma relação que tem o sexo implícito nessa relação, e não estou negando o prazer, mesmo aos 70 anos,
E isso não existe somente em mim, existe com certeza nos senhores e nas senhoras que estão aí sentados e que devem falar disso muito pouco, porque a gente não fala da vida sexual dos idosos. Isso foi retirado. Então, quando você traz para mim de demandas da terceira idade, quando você fala como é esse cuidar e o do ser cuidado, eu quero que a gente pense, enquanto pessoa idosa, do direito de viver de maneira saudável, como eu vou dar conta dos meus ciclos de vida, entendendo que vivemos numa sociedade em que a idade média é 72 anos. Então, aos 36, nós já vivemos a metade de nossas vidas. Para pensar nisso. Então, como eu vou encaminhar o meu viver, né? Como eu vou pensar no meu viver, no meu futuro, no meu cuidado, de quem eu vou cuidar e de quem vai cuidar de mim. A gente nunca pensa em quem vai cuidar da gente. Não, isso não existe na nossa vida. A gente está sempre cuidando do outro. A gente cuida da mãe, do pai, da irmã, né, da irmã viúva, etc. e tal, do sobrinho. Você está sempre com a disponibilidade familiar, a disponibilidade dos amigos. Nós, mulheres, eu quero chamar a atenção que isso também é uma demanda sempre colocada nas mulheres. Sempre foi colocado para nós o cuidar do outro, cuidar das outras. E a gente esquece de quem vai cuidar de mim, né? Como eu vou me construir para pensar em quem vai cuidar de mim, como eu vou estar na velhice, como eu vou usufruir da minha velhice. Porque até agora a gente vive numa sociedade que ela imprime na nossa velhice o que eles querem de nós. Então, quando eu vejo essas senhoras aqui dançando Rita Lee, eu acho ótimo, porque elas quebraram isso. Elas não foram, né, não está no contexto da sociedade que essas senhoras dancem Rita Lee com perucas coloridas. Não está, eu não sei as exposições anteriores, mas para mim é um marco muito grande ter exatamente, vou voltar a falar, de um stand com objetos eróticos. Foi a maior surpresa que eu tive quando eu cheguei aqui e saber um stand de objetos eróticos. Né? Você trazer esse espaço do erotismo para, no momento em que você está idosa e que essa demanda da sociedade, esses valores impostos, retiram de você todo o seu direito à vida, à alegria, né? Se vocês observarem em torno, como as pessoas falam assim, a minha mãe, ela é muito alegre, a minha avó é muito alegre. Eu não sei por que a sua mãe vai ter 70 anos e não ser alegre. Eu não sei por que sua avó, com 80 anos, é obrigada a ser triste. A alegria faz parte da vida. Não, ela não é obrigada a ser triste. Porém, né? Porém, está dentro daqueles parâmetros do comportamento social dos idosos, não sair por aí dando gargalhada. Né? Você não vê uma pessoa idosa andando na rua dando gargalhada. Eu sempre penso se ela não quer dar gargalhada ou se ela está tão reprimida durante esse tempo todo que é tudo muito feio, inclusive da gargalhada. Então, eu tenho, nesse meu trabalho, em relação à questão de envelhecimento, eu tenho pensado muito aquilo que colocaram em nós, aquilo que nós temos direito e como nós vamos equilibrar isso nos nossos ciclos de vida, para que nós que estamos idosos ou estamos nesse caminho, né, vamos lidar com isso. É preciso que a gente rompa isso, né? Nós estamos num momento de muitas coisas passando no mundo, né? O Covid veio aí, e primeiro disseram que nós velhinhos não podíamos sair de casa para não ter Covid. Mas por trás disso, havia uma campanha que dizia que nós, os idosos, estávamos contaminando o mundo. Depois, esse discurso mudou. Esse discurso muda depois. Quando o Covid vem, começa a pegar quem tem 50, 40, 30 e as crianças. A priori, as crianças não tinham. Então, a gente precisa estar muito atento ao que nós merecemos, o que nós queremos para nós, e o que eles dizem que nós temos direito.
Parece que não, mas a formação da sociedade está dizendo a nós, os idosos, o tempo todo, que nós temos que ser assim, essa. A única coisa que eles não disseram para nós, que nós não temos obrigação de tomar conta de neto, porque neto é filho dos filhos e das filhas. E aí, nessa hora, nós temos, né, mais uma vez, esse lugar. E a gente precisa refletir. Neto é aquilo que nos dá felicidade, mas não é da nossa responsabilidade. A gente precisa pensar nisso todos os dias. A priori, eu estou trazendo para vocês o que eu penso dentro da questão do que eu tenho nos grupos, né, de pessoas que estão envelhecendo. Eu sempre digo envelhecendo, porque eu sempre trabalho nos ciclos de vida, né? Nós temos preocupações muito maior do que enalapril e anlodipinos, muito maior. A vida de idoso é muito maior do que enalapril e anlodipinos, e a gente precisa pensar no viver, porque nós temos direito à vida, e não ficar nesse lugar do já viveu tudo, já fizeram tudo, né? Já contribuíram, não. Nós continuamos vivendo e nós continuamos a contribuir muito, muito com a nossa sabedoria e com a nossa maturidade. Obrigada, Eliana. Bom, Carla, a Eliana falou quem vai cuidar da gente, né? E eu acho que você fez essa reflexão aí durante a pandemia, né? Porque você está junto com o grupo da frente que busca melhores condições para as instituições de longa permanência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe, hoje em dia, pelas conversas que a gente tem com as pessoas idosas, que o cuidado está na mão das famílias hoje em dia e, sobretudo, das iniciativas da sociedade, né? Como essa aí que você vai contar para a gente. Obrigada, Rosângela. Tá ok? Tá ok o microfone? Tá, obrigada. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Eliana, pela oportunidade da gente estar aqui debatendo, né? Eu queria primeiro lembrar que, durante a pandemia, um grupo de pessoas se uniu em torno da defesa da vida das pessoas idosas que moram em instituições, né? Nós temos várias das pessoas aqui conosco, isso que me dá muito prazer, né? A professora Marisa Cioli, a professora Ieda, a Cristina Abdala, lá do Rio, que está aqui, o pessoal do Lar.i, tem muita gente, o SESC, que nos apoiou também durante todo o momento, o professor Kalash. Então, por que foi necessário a gente pensar a vida das pessoas idosas institucionalizadas? Porque você imagina, Eliana, se sequer as pessoas que moravam em domicílios comuns eram vistas, que dirá as pessoas que moram em instituições, né? Então, a sociedade brasileira, eu queria muito debater essa possibilidade. Quando vocês nos convidaram para conversar sobre a política de cuidados, o que a Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência descobriu? Que a gente não sabia nada sobre as pessoas que moravam em instituições e que moram em instituições. O Brasil não sabe quantas são, como cuidam, quem cuida, quantas instituições existem, quantas pessoas dependem das instituições. O Brasil não sabe, a política de assistência social no Brasil não sabe quanto de recurso é destinado e que chega ao beneficiário final, que é a pessoa idosa institucionalizada. Nós não sabemos isso. É como se isso não nos dissesse respeito. Mas isso, gente, é uma história que a gente precisa mudar. E para que a gente mude, a gente precisa da sociedade colocar esse tema na pauta. Perder o medo, né? Perder esse medo desse tabu chamado velhice, desse tabu chamado demanda de cuidado. Nós conversávamos antes aqui sobre as nossas dificuldades diante da finitude. Nenhum de nós aqui deseja morrer, né? Muitos de nós vamos dizer aqui, eu não tenho medo de morrer, eu já superei esse medo, eu já lido com isso, mas todos nós temos medo de depender de alguém. Todos nós temos medo de dar trabalho para alguém. Todos nós morremos de medo de precisar ir para uma instituição de longa permanência.
E por que a gente tem medo de morar numa instituição? Porque a gente nega o tempo todo a existência da instituição. A gente passa na porta, mas a gente não entra na porta. A gente não abre a porta. E outra, as instituições do Brasil são instituições de porta fechada. Não entram e saem pessoas dali. Para uma pessoa que entrou sair, ou ela tem que saber o código, ou ela tem que pedir a alguém para abrir o cadeado. Então, não é uma moradia, tem sido assim até aqui, nós trabalhamos para mudar essa realidade, né? Mas nós precisamos abrir essa porta, nós precisamos abrir a caixa de Pandora e descobrir o que está lá dentro, né? E em que a gente acredita? A gente acredita numa política de cuidado que cuide, como você mesmo falou, ao longo da vida. A gente não fica velho aos 60, a gente demora 60 anos para ficar velho. E nós perdemos, às vezes, 60 anos em investimento na nossa sociedade, né? Se eu quero modificar essa realidade, o primeiro investimento precisa ser na educação. Nós sabemos hoje que a educação é definidora de como nós vamos envelhecer. Você contou para mim o tempo todo, falou, Carla, eu sou filha de professora e isso mudou a minha vida, né? Por quê? Porque eu tive acesso à educação. Mas nós cuidamos hoje de pessoas que não tiveram. E a chance de uma pessoa mais velha demandar cuidado na velhice é 3 vezes maior se ela estudou menos de 4 anos em comparação com uma pessoa que tem uma escolaridade maior do que 12 anos. Isso é dado da nossa população, né? Então, a desigualdade que nos marca desde a infância, ela vai chegar na velhice concretizada, materializada numa demanda de cuidado sem resposta. Uma demanda de cuidado onde eu peço para a filha parar de trabalhar ou de estudar para cuidar. E aí eu vou influir na velhice da próxima geração. Porque essa filha vai ser mais pobre, vai ter menos chance, menos oportunidade. E eu estou, então, perpetuando um ciclo de falta de cuidado. Por outro lado, eu preciso de uma política que me apoie dentro de casa, porque o cuidado acontece dentro de casa. Só vai para a instituição a pessoa que não consegue esse cuidado. A pessoa que tem recurso para poder pagar por essa instituição. Mas isso, gente, não é a regra, é a exceção. Então, até quando a gente vai viver de costas para essa realidade? Quando a gente pensou o SESC 50 anos, eu comentava isso com a Rosângela, a gente fez um fórum em Bertioga. Várias pessoas aqui participaram desse fórum de Bertioga. E nesse fórum a gente tinha 4 eixos. O eixo da educação, né, o eixo do trabalho social. E pela primeira vez a gente colocou o eixo do cuidado. Porque nós nos preocupávamos, o que acontece com aquelas pessoas do SESC que fazem um envelhecimento ativo, que dançam aqui de peruca, quando elas deixam de ser capazes de dançar de peruca? O que acontece com elas? Elas desaparecem? Quem vai lá ver como elas estão? Qual que é o compromisso da gente com aquelas pessoas que frequentaram os nossos grupos, os nossos conselhos, quando elas deixam de ser capazes de frequentar os conselhos, deixam de ser capazes de frequentar os grupos, né? Então, esse tipo de reflexão, ela é fundamental e ela é absolutamente oportuna, porque eu concordo. Eu estava vendo aqui o Eduardo Trani falando, ninguém sabe como vai ser daqui a 80 anos. Tudo bem, a gente não sabe como vai ser daqui a 80 anos, mas uma coisa eu tenho certeza. O que vai ser daqui a 80 anos está sendo construído agora. Então, nós temos uma responsabilidade com o nosso agora. E o nosso agora inclui 32 milhões de idosos. Nós não precisamos esperar 2050 para falar, o Brasil agora tem tantos milhões de idosos. Vamos cuidar dos que estão aqui hoje. Vamos ajudar os que estão envelhecendo agora, né, a envelhecer melhor.
Porque senão a gente fica sempre postergando essa pauta, adiando essa pauta, né? Eu queria provocar a Eliana um pouco, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com relação à instituição e o público LGBTQIA+, é outro tabu. É como se a Samanta, para entrar na instituição, tivesse que voltar a ser Roberto. Exatamente. Né? A Samanta demorou 50 anos para assumir a identidade dela, e quando ela entra na instituição, ela tem que se Ela volta para o armário, como a gente diz. Exato. Ela volta para o armário. Então, eu queria muito te ouvir em relação a isso. Perfeito, perfeito. Eu estava deixando para falar na segunda parte isso. Então, quer dizer, essa questão institucional que você está trazendo é muito importante, porque também é uma questão institucional voltada para um determinado tipo de gênero, né? Quer dizer, é voltada para um determinado tipo de velhice. E quando você fala disso, você está colocando fora as várias instituições. Você falou da questão econômica, né? Quem pode pagar por uma boa instituição. Quem não tem condições vai para uma instituição mais simples, que aí vai cair novamente em relação às mulheres pobres e negras. E as mulheres lésbicas e bissexuais, essas não têm nem instituição, porque ou elas entram e voltam para o armário e não podem falar da sua vida, né? Falar do seu passado. Porque o que você faz? Todo mundo, quando conversa, fala do neto, do filho, da sobrinha. Essas mulheres voltam novamente à sua vida silenciada e não podem vivenciar esse ciclo da sua vida. Isso, a gente, no Conselho Nacional de Saúde, tem uma comissão de ciclos de vida em que esse debate está chegando com muita dificuldade, porque a formação, a estrutura de sociedade ainda é heteronormativa. Então, não se pensa sequer da existência dessas pessoas, que quando você fala, assim, Carla, em movimento LGBT, nós estamos falando de um movimento que não existe ainda legitimado pela Constituição e pela Constituição do país. Isso não existe. O que existe legitimado é uma população heteronormativa. Essa população não existe. Se ela não existe, ela não está nesse contexto. O que dirá na terceira idade? Então, isso é um grande desafio para quem trabalha com instituições de pessoas idosas. É entender que entre aquelas mulheres idosas, ali, com certeza, pode estar uma idosa lésbica, uma idosa bissexual. Eu não vou nem falar de trans. Essas, então, nem existem mesmo. Né? Mas é importante que, por exemplo, você é uma doutora que pensa nisso, mas nem todas pensam. Né? As instituições não pensam. As instituições de viés religioso, menos ainda. E isso é um problema. Isso é um problema quando você vincula a religião a uma questão do Estado, porque isso não é responsabilidade da sociedade civil. Essa questão é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que ser responsável por essas pessoas idosas, estejam a orientação sexual que tiverem, né? Mas não consegue nem ser responsável pela questão da heteronormatividade. Você não tem política de Estado. Na realidade, não se tem um Estado que pense em pessoas idosas, né? O idoso é aquele que não dá mais lucro. É duro falar assim, mas é isso que se fala realmente numa sociedade capitalista. O idoso não dá mais lucro, né? O idoso só dá prejuízo, só dá gasto. Vide os planos de saúde, você olha quanto se cobra do idoso por mês. Você chegar aos 70 anos, você não pode fazer mais um seguro de vida. Se você não faz um seguro para a sua companheira, o seu companheiro, os seus filhos, o beneficiário que você quiser, até uns 60, você não consegue fazer mais aos 70, como está definido. Não, você vai morrer daqui a pouco, você vai dar prejuízo para nós. Então, esse é o olhar da sociedade capitalista, né? Ou então ela é feita você para algumas paga pessoas. o convênio a vida inteira, né? Exatamente. Só que quando você precisa mais, você não consegue pagar. É o que acontece com os planos de saúde, né? Exorbitante, né? Quanto mais velho, mais você paga. E eles acham que você, por ser mais velha, vai usar muito plano, o que não é verdadeiro. É só você olhar em torno, né?
Aliás, nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez os mais jovens estão também adoecidos. Aí, quando você fala adoecidos, você traz novamente a população LGBT. Eu tenho falado muito disso, nós temos conversado muito no Conselho sobre isso, como trazer o recorte da orientação sexual para todos, né? Porque o Conselho debate vários tipos de doenças. E quando você olha, nenhum daquelas doenças raríssimas ou não tão raras, nenhuma delas tem o recorte. Não tem o recorte de orientação sexual, como se essas pessoas não envelhecessem, não tivessem uma anemia talassêmica, não tivessem uma anemia, não fossem falcêmicos, entendeu? Como se estivessem fora de todos os problemas que a sociedade traz. Muito importante você ter trazido isso, porque para que as pessoas que trabalhem com idosos pensem nisso. As lésbicas, os gays, as bissexuais, as travestis também envelhecem. Eu queria colocar aí o seguinte, a gente falou dos planos de saúde, mas se a gente vai para o profundo interior do Brasil, nós estamos falando de idosos que são 100% exclusivamente dependentes do Sistema Único de Saúde. Né? Hoje, 80% dos idosos brasileiros só contam com o SUS. Então, a nossa luta de fortalecimento, de recomposição do SUS, ela tem que ser uma luta de todos nós, né? Nós vimos o quanto que a gente foi penalizado durante a pandemia e o que teria sido de nós sem o SUS durante a pandemia, né? A gente teria coletado mortos no meio da rua, porque essa era a realidade que nos aguardava, caso a gente não tivesse um Sistema Único de Saúde, por mais frágil que ele ainda se mostre em relação a várias políticas que ele precisa assumir, né? E que ele não consegue ou ainda não tem conseguido. E aí eu queria trazer a questão do envelhecimento, da política de cuidado dentro do SUS, porque o nosso tema, né, é a política de cuidado. E aí eu penso o seguinte, quando eu preciso de cuidado, eu, Carla, preciso de cuidado, eu me descubro necessitando de cuidado. Eu preciso contratar 4 pessoas para cuidar de mim. Eu preciso de alguém que vai cuidar de mim X horas por dia para poder cumprir a norma trabalhista. Eu preciso de um folguista no final de semana. Eu não tenho recurso para pagar 4 pessoas para cuidar de mim. Eu falo, eu não tenho recurso diante da minha circunstância. E eu olho para as outras famílias de pessoas mais velhas, com pessoas mais velhas que precisam de cuidado, como se fosse responsabilidade delas se virar para dar essa resposta, né? Isso não me diz respeito. Então, nós precisamos de políticas de cuidado que apoiem a instituição que mais cuida no Brasil. Essa instituição se chama família. Mesmo que ela cuide mal, mesmo que ela cuide de forma improvisada, né? Ela cuida do jeito que ela dá conta. A gente tem aqui a professora Ieda que faz trabalho sobre isso, né? E a gente sabe que apenas 6% das pessoas que cuidam, familiares que cuidam, foram capacitados para algum tipo de cuidado. 94% estão cuidando de forma improvisada, intuitiva, né? E aí depois, o tripé constitucional, Eliana, ele fala que a família, a sociedade e o Estado precisam, né, amparar o idoso na sua necessidade. Desse tripé, só a família existe. E a família tem nome, tem endereço e tem CPF. E ela, quando cuida mal, ela é criminalizada pelo fato de cuidar. Você está falando isso, uma coisa importantíssima, porque a gente esquece que a família trabalha, né? A família trabalha, precisa trabalhar. Quando ela traz esse assunto da família que tem que cuidar, eu penso em mim, penso nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um genro, todos trabalham, né? Então, por mais que eles se esforcem, eu não preciso desse cuidado ainda, espero não, mas como eles vão ter que fazer um revezamento caso eu preciso que eles cuidem de mim. E eles vão ter que fazer o revezamento, que nenhum deles vai poder abandonar o trabalho.
Eles têm e a gente não pensa nisso. A gente fala, porque não cuida da mãe, não cuida o direito, né? Tem que dar banho, tem que fazer não sei o quê. Então, aquele parente, aquele revezamento, chega em casa, isso eu observo. Eu estou com uma senhora, minha vizinha, que você falou da demência. Quando você estava falando comigo ali, eu estava pensando nela. O trabalho, eu digo o trabalho que está dando. E eu tenho uma pessoa na família, médico. Nunca, essa outra coisa, nunca pensamos que ele, o médico gastroenterologista, ele estivesse com demência com 78 anos. E a esposa dele, que é minha prima, e as filhas, o rodízio que está tendo, tem uma pessoa para cuidar, tem a companheira que está com 70 anos, que está adoentada, porque é o cansado, aí tem que manter a porta fechada, porque ele sai, sabe? Assim, então, é um trabalho exaustivo, e tem um projeto, que existe um projeto de saúde que se chama Cuidando de Quem Cuida, e a gente não pensa nisso. A gente nunca pensa que aquele familiar que está cuidando precisa de cuidado também, que também está ficando doente. Então, você foi perfeita agora quando você traz novamente a omissão do Estado em relação ao idoso, né? Carla, e vocês conseguiram movimentar o Estado nesse sentido, com a frente pelas ILPIs? Alguma resposta, alguma perspectiva? Porque esse cenário que a Eliana pinta, eu acabei de viver na minha família, né? E falta tudo, né? A gente tinha convênio, mas pouquíssimas informações. E eu imagino que o Estado, de alguma maneira, tem que se comprometer com essa questão do cuidado do idoso, que é um cidadão de direitos, né? Com certeza. Qual que é a nossa dificuldade no Brasil, especialmente? A política que rege as instituições de longa permanência, ela fica no Ministério do Desenvolvimento Social. Por quê? Porque o Ministério do Desenvolvimento Social é aquele voltado para o Sistema Nacional de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social. Porque todas as políticas ligadas ao envelhecimento trouxeram no Brasil a marca da caridade, a marca do favor, a marca do assistencialismo, né? Então, nós precisamos reverter esse modelo e nós precisamos construir uma política de cuidado que nasça intersetorial, que a saúde se envolva com ela. Porque hoje, o idoso só é reconhecido na saúde se ele for doente. Ele só tem cadastro, ele tem o cadastro como o SUS, como todos nós temos. Mas ele só é identificado pelo sistema se ele for hipertenso ou se ele for diabético. Se ele não for hipertenso nem diabético, ele não aparece para o sistema. Se ele morar dentro de uma instituição, ele não aparece para o sistema. Se ele precisar de cuidado, ele não aparece para o sistema. Por quê? Nós temos pesquisa demonstrando em Belo Horizonte que a pessoa que vai ao centro de saúde, ela mora a uma distância máxima de 500 metros. 500 metros do centro de saúde. Se eu morar mais longe e eu tiver dificuldade para me locomover, eu fico em casa. Eu não consigo sair. E aí eu queria trazer o exemplo do programa Maior Cuidado, que é um programa que existe em Belo Horizonte, onde a gente oferece cuidado para as pessoas que moram nos aglomerados. Por que eu estou falando isso, gente? Porque uma pessoa de classe média conseguir alguém para cuidar dela, ainda que seja difícil, é muito mais fácil do que eu contratar um cuidador para cuidar de alguém lá no meio do aglomerado, lá no meio do tráfico, lá no meio da violência que está ali cotidianamente, né, lidando com aquela família. Então, quando você pergunta se a frente conseguiu 8 audiências públicas, a frente conseguiu verba emergencial para as instituições de longa permanência. E qual que é a nossa luta agora? Não voltar para aquela invisibilidade que a gente viveu, né? A gente não quer retornar para aquela invisibilidade. Então, nós temos sempre provocado situações para, inclusive no grupo de trabalho interministerial, uma coisa que chama atenção, Eliana, e é bom que você saiba, porque você está no Conselho Nacional de Saúde, quem está provocando uma política de cuidado não é o idoso, é a política feminista. São as mulheres que estão lá batalhando para poder mudar essa realidade. Mas as mulheres feministas, elas têm um foco muito em relação à creche
em relação a cuidado com a criança, né? Mas elas ainda não se veem na condição de idosos. Então, a gente acaba perpetuando essa desafio. invisibilidade. Eu acho que você trouxe agora, digo, é o que eu estava dizendo na minha primeira fala. O grande desafio é a gente entender que a vida é feita de ciclos e a gente tem que estar atento aos ciclos de vida. E a gente faz 50 anos da tal da festa e a partir de hoje eu vou envelhecer. E aí começa, ou você... Aí tem dois desafios. Ou você começa a pensar como eu vou envelhecer, ou eu entro numa angústia terrível de que eu não sou mais jovem. Porque também, novamente, lá estamos nós com a TV, mostrando como é bonito ter o braço não sei o quê, o rosto esticadinho, botox ali, hialurônico não sei mais para onde, né? Aí começam as modificações e todas as demandas. Não estou dizendo que eu seja contra, viu? Eu uso muito hidratante, me cuido muito, não sei o quê, mas eu estou dizendo que a gente não pode transformar o pós-50 nessa corrida desesperada de não aparentar, né? Que a maior alegria é essa. Você está com 55? Não parece. Aí você fica feliz porque você não aparenta 55. Mas todos os seus órgãos internos estão com 55. Né? Eu estou aqui com uma artrose já há 20 anos. Sofri um acidente automóvel, eu tenho uma artrose há mais de 20 anos. Então não adianta, estou muito bem, mas a artrose está aqui dizendo, olha, hoje é um dia que ela falou, eu estou cansada de andar. Então eu tenho que ouvir essas mensagens. Aí você está trazendo isso perfeito, quando você traz a luta das feministas pautada na questão das creches, mas você tem a creche, mas você tem a sua mãe em casa idosa, ou a sua sogra, né? Ou você mesma, que já está idosa, você está lutando pela creche que deve, né? Você tem o neto, e as mulheres precisam de creche para trabalhar, mas eu também preciso de um cuidado que me ore e como vou lidar com isso. E o Estado fica muito pautado. Você agora foi perfeita quando você traz a luta feminista sempre pautada nessa questão da creche, dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Essa sociedade que diz, você não reproduz mais, né? Aí eu já não olho para você, você não reproduz mais, você não tem mais esse problema, mas você tem outros problemas, né? A gente tem outros problemas que também merecem atenção. Quando você diz essa coisa do hipertenso e da diabetes, é perfeito. Aumentou muito os hipertensos e a diabetes, principalmente pós-Covid. Aumentou a diabetes, está aí de uma maneira absurda, né? E aí fica nessa tensão também. E a medicina, né, do atendimento na unidade de saúde, né, que está fazendo, nós estamos buscando novamente essa reforma, também está muito pautada na diabetes, no atendimento de diabetes, hipertenso, sabe? É isso. Nós temos vários desafios. Gente, infelizmente o tempo acabou. Eu tinha certeza que essa conversa ia ser esse tempo ia ser muito curto para essa conversa, né? Eu mesma tinha várias perguntas aqui, mas não vai dar. Eu vou passar a palavra para a Carla, para ela se despedir, para deixar os contatos, e na sequência para a Eliana. Quero dizer que para mim foi um grande prazer ouvi-las, né? Esse tema é muitíssimo importante, a gente tem que pensar no idoso como um cidadão de direitos que merece ser cuidado, né? Que precisa que o governo olhe para ele também, não só a iniciativa da sociedade civil. Carla. Eu agradeço a oportunidade, eu quero só relembrar a cada um de nós aqui que estamos todos envelhecendo, né? Mas a velhice só vale a pena quando ela é vivida na coletividade. Então, o nosso compromisso com a longevidade precisa ser um compromisso coletivo da construção de uma sociedade mais igualitária, mais solidária, mais resiliente, mas, ao mesmo tempo, inclusiva para pessoas de todas as idades, de todas as raças, cores, de todos os gêneros, né? De uma forma absolutamente digna, aberta, honesta, né? E bem cuidada. Eu quero agradecer ao Sesc por ter uma pauta dessa, falar de envelhecimento, não é todo mundo que traz essa pauta, né? Quero agradecer o convite, quero agradecer a companhia da Carla, quero agradecer a você e dizer exatamente isso. A vida é para ser vivida nos ciclos.
ela tem vários ciclos e a gente tem que estar atento a esses ciclos. Perfeito quando você diz que isso é para todos, todas e todes, como se diz agora, né? Todos. E a gente tem que ter todas as inclusões. Não é possível, né? Eu não estou envelhecendo sozinha. Eu estou envelhecendo com outras mulheres que também são brancas, que também são negras, que também são pobres, que também são ricas, né? Podem ter o poder aquisitivo do cuidado, mas as angústias desse envelhecimento, dessa solidão que pode chegar nessa velhice existe, junto com as lésbicas, com as bissexuais, e pensar um pouco também das mulheres trans, pensar nessas mulheres e que não são faladas, de várias religiões também, porque cada religião traz o seu olhar também para o envelhecimento, né? Então, pensar como eu estou dentro dessa sociedade que tem várias identidades, que tem uma diversidade enorme, e pensar qual o meu lugar nessa sociedade, como eu quero envelhecer. E perfeito quando você fala, vamos envelhecer juntos, porque envelhecer sozinho não dá certo. Muito obrigada por esse assunto tão relevante.